momento. Vocês podem estar se perguntando, mas o que o pastor Vinícius, a Jane está fazendo no louvor? E o Lilo, que chegou quando era criancinha, né? E tocava na nossa banda. É Remember hoje. Dia de relembrar coisas boas. Pastor Vinícius, ele era líder da banda quando éramos ainda lá do outro prédio. Quando nós chegamos, como diz o Edson, ele já estava. Olha só, abaixa as luzes aí pra gente, só pro pessoal ver e dá um pouquinho de risada. Eita glória. Vudu, olha aí o pastor tocando, ministrando louvor. Essa banda é maravilhosa, amém? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, pra quem não sabe. Muita gente não sabe. Volta lá, volta. Volta na outra foto. Vocês sabiam que Guto e Eric são irmãos? Tem gente que não sabe. Ficaram surpresos, mas são irmãos. Glória a Deus. Eita Deus. Passa aí. Deus foi bom com eles ou não foi? É isso aí, queridos. Olha aí, o Lilo, gente. Preciso contar essa, Lilo. A gente ensaiava 8 horas da manhã. Vinha todo mundo sem tomar café da manhã, né? E aí tava no ensaio, às vezes tinha um intervalinho. De repente, o Lilo sumia, desaparecia. Vamos, gente, vamos passar o som, vamos passar as músicas. Mas cadê o Lilo, gente? Cadê o Lilo? O Lilo tava lá em cima, no andar de cima, onde era o outro salão da igreja. Tava lá comendo lanche do DI. Fazendo peripécias de criança, amém? Mas é um homem abençoado hoje, amém? Está aqui para abençoar as nossas vidas. Muito obrigada, banda. Muito obrigada por esse tempo que foi precioso. Esse foi os nossos começos, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para eles, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. E olha só, você sabia que a Érica também já fez parte do louvor? Perdeu a oportunidade, pastor Ricardo. Devia ter entrado naquela época, tá vendo? Olha aí. Norminha também fez parte do louvor. A Norminha tá por aí? Quem mais fez parte da banda aí, que hoje não tá mais? A Érica Correia. A Cris, gente. A Cris fez parte da banda. Olha só. Deus é bom, amém? E sabe que é você participando dos departamentos da sua igreja que você vai se descobrir em Deus? E aí você descobre, às vezes, que esse não é o seu chamado. Ou pode descobrir que esse é o seu chamado, amém? É trabalhando nas atividades da igreja que o Senhor vai comunicar no seu coração e você vai se desenvolver como pessoa, vai desenvolver o seu caráter, amém? A sua integridade, o seu zelo pela obra do Senhor. E sabe que aquilo que você aprende nos departamentos, você leva lá para fora, nas suas atividades, no seu trabalho, com o relacionamento com as pessoas. Amém? Por isso, quando nós entramos no departamento, o Senhor está nos moldando. Às vezes você pode entrar e falar, estão precisando de mim, vou entrar lá. Não, sabe que, na verdade, você que está precisando daquelas pessoas e daquele líder para estar te moldando. Amém? Bom, não é sobre isso que eu vou ministrar, amém? Glória a Deus. Vamos então para a confissão? Antes de começar, vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, essa palavra de Deus que prevalece em nossa igreja e o Senhor enche essa casa com a sua glória. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está nos aumentando cada vez mais, amém? A nós, a nossa família, a nossa igreja, amém? E a nossa escola Rema. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria, antes de começar a apresentar... gente, eu nem comecei a pregar, vocês já colocam esse relógio para rodar. Não vale, né? Eu quero apresentar a minha família para quem não me conhece, amém? Taizinha, coloca aí pra gente. Aleluia, essa é a minha família. Eu sou a esposa do pastor presidente dessa igreja, amém? Há 25 anos
que estamos juntos. Meus filhos, Sara, que está aqui, Gustavo está por aí, estava aí tirando foto, amém? Sempre trabalharam na obra do Senhor, sempre estivemos com os nossos corações disponíveis para servir ao Senhor. Nós sabemos que nós somos uma família sacerdotal e foi para isso que nós fomos chamados. E nós vamos cumprir até o fim aquilo que Deus nos conduziu para realizar aqui em Pirituba, abençoando a vida de vocês e sendo abençoado por vocês também, amém? Então eu sou Viviane Matsubara, Edson Conceição, Sara Kemi e Gustavo. Dá um alô aí que ficou tudo escuro aí, que ele está por aí. Qualquer hora que você vê um magrelinho correndo por aí tirando foto, é ele, tá bom? Amém? Graças a Deus. Eu sou muito grata ao Senhor pela minha família, amém? Sou muito grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele me forjou, daquilo que Ele fez em minha vida através do meu esposo, através dos meus filhos. E vou dizer, assim como a missão do domingo passado era sobre perdão, né? Então eu já quero pedir perdão a vocês. Tem um significado científico, né, Ricardo? Porque a gente chora rápido assim, tá? Mas eu quero pedir perdão porque eu sei que eu não sou a esposa perfeita para você. Mas eu sou tudo aquilo e tenho tentado chegar naquele lugar que Deus deseja, de poder te abençoar, poder ser a sua companheira, a sua ajudadora, aquela que pode te levantar e estar lá do seu ministério. Assim como eu quero pedir perdão aos meus filhos por não ser a mãe 100% que vocês esperavam ou que vocês esperam. Mas eu sei que a graça de Deus que nos assiste nas minhas fraquezas é aquele que me levanta e faz acreditar que eu posso ser uma mãe melhor a cada dia para vocês. Que eu posso me arrepender, sim, de coisas que eu já falei para vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Ai, meu Jesus amado, viu? Mas eu estou caminhando, queridos, e você também pode caminhar. Sabe que ser uma família pastoral é um desafio muito grande contra os ataques do diabo. Quando ele quer roubar os nossos filhos, ele quer deturpar o nosso relacionamento. Mas quando nós decidimos confiar na palavra de Deus, não existe nada que possa nos parar, porque nós estamos cobertos pelo amor de Deus, que nos faz nos arrepender todos os dias das nossas atitudes e pegar o primeiro retorno e nos voltar para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, amém? Eu estou aprendendo e você também pode aprender com a palavra de Deus e que vocês possam nessa noite aprender um pouquinho daquilo que a palavra fala sobre família, sobre homem, mulher. Primeiro, antes de ser família, você foi criado homem e você foi criado mulher. Amém? Para seguir os princípios da palavra de Deus e ser diferença aqui nessa terra. Nesses últimos dias, queridos, a coisa tá feia e vai ficar pior ainda. E tá preta mesmo, lá fora. Mas nós precisamos levantar a bandeira de família. Porque isso é um projeto, é um sonho de Deus para a humanidade. Não é só para os crentes, mas é um projeto de Deus, criado no coração dele. Sabe aquilo que você teria de mais precioso para colocar aqui para fora e ver se manifestando? Isso é o que Deus tinha no coração. Famílias benditas do Senhor, amém? Só que existe um inimigo das nossas almas e Satanás é aquele que veio com uma missão para matar, roubar e destruir as famílias e dizer que esse negócio da família é um projeto falido. Mas eu digo para você que é um sucesso. Família nasceu no coração de Deus. E nunca vai deixar de ser aquilo que Deus quer que seja nessa terra, amém? Não é porque não deu certo para fulano, não deu certo para ciclano, que não vai dar certo para você. Deus nos chamou para dar certo. Deus nos chamou para frutificar, sermos abençoados, amém? E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês. O título dessa noite é o Plano Original. E é para lá que nós vamos voltar e vamos habitar nesse lugar, amém? Se você não está vivendo o plano original de Deus para a sua vida, para o seu relacionamento, para a sua solteirice, e sabe que você não precisa ficar envergonhado se você ainda não casou, não arrumou aí o seu varão, a sua varoa,
Deus está cuidando de você, querido. Sabe, Deus está te preparando para o melhor. E se você falar para mim, Vivi, mas eu não quero casar. Mas eu não quero, tá tudo bem também. Desde que você esteja bem com você mesmo. Desde que esteja tudo bem dentro de você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá? Então abra comigo aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E nós vamos para a origem, nós vamos para o plano original de Deus para essa terra. Nós vamos viver o plano melhor de Deus, amém? Até o fim, queridos, até Jesus voltar, nós seguiremos o plano melhor de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, você solteiro, para a sua solteirice, amém? Não que você vai ficar solteiro até Jesus voltar, amém? Deus está trabalhando, amém? Não tem como, lembrar de algumas pessoas que estão solteiras, mas nós estamos mais desejosos do que você case logo, amém? Aleluia, Deus está trabalhando. Queridos, vocês não sabem quem é esse homem não, gente. Vocês não sabem não. Ele é meu ex-cunhado. Mas ele é uma bênção, amém? Não é porque ele é ex que ele não é uma bênção. Ele é uma bênção, é por isso que ele está aqui. E é por isso que ele está aqui servindo conosco. Por causa da integridade, da sua fidelidade. Da sua lealdade. Sabe, aquilo que você abriu mão por causa do Senhor, Júnior. Haverá dupla honra. Haverá dupla honra. Porque aquilo que veio contra você por um caminho, a palavra fala que por 7 caminhos fugirão. Mas o Senhor também disse que haveria dupla honra. Quando nós escolhemos o Senhor, quando nós decidimos honrar a Ele, a recompensa inimagináveis. Você pode ser que esteja esperando por algo. Mas o Senhor sabe surpreender. E Ele sabe surpreender até os profetas. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Eu creio nisso. Eu creio numa honra maior. Amém? Você se alegra com Ele? Vai no casamento dele. Glória a Deus. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Amém? Aleluia. Diz assim. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para vocês. Eu quero que vocês olhem nessa noite para tudo que nós formos falar aqui. Você precisa ver família. Pai, mãe e filhos. Amém? Para tudo que nós formos falar. Mas, Vivi, eu não sou mãe, eu não sou pai. Você é filho? Então, é com você que Deus quer falar, amém? Em tudo que nós formos falar, lembra disso, pai, mãe e filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, amém? Sempre foi assim na ideia de Deus, sempre foi assim na mente do Senhor, amém? E antes dele criar o homem, hoje nós já vamos ler, mas antes de Deus criar o homem, sabe que ele preparou todo o ambiente para que esse homem que ele criasse pudesse ter tudo de que era necessário para a sua existência, para o seu suprimento. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Muitas mães estão aqui. Quem aqui deixou para o dia do nascimento do seu filho você sair para comprar fralda, você arrumar o quartinho dele, do seu bebê? Quem é que fez isso? Que eu vou orar por você. Todos se planejaram, né? Tem uma bebezinha ali atrás, a Zoe, filha do Du, o Du, que era solteiro aqui, nas fotos, e hoje está casado com uma mulher maravilhosa, linda. Eita, que Deus te ama mesmo, hein, Du? Bom, eu sei que você orou, agora ela já não sei se orou muito, né? Mas eu sei que você orou e foi bem abençoado, amém? Mas eles tiveram uma filha linda, gente, que é a cara dele. Olha só. Ela é uma fofa, gente. Ela é uma fofa. Parece uma bonequinha, uma bebê reborn. Aleluia, vocês gostam, né? Mas sabe, Du, você deixou para a última hora, Du, para preparar as coisas para Zoe? Não, gente. Não é um pai irresponsável. Eu sei que o Du é novinho, tem cara de novinho, mas já é velho, viu, gente? Mas ele não é irresponsável. Ele preparou todas as coisas para a bebê
bebê dele chegar. Assim como preparamos todas as coisas quando nós vamos receber uma criança, gente. Estava tudo preparado, o quarto estava bonitinho, o berço estava lá, a chupeta, mamadeira, fralda e tantas coisas, né? Já está tudo preparado, antes da criança chegar. Então foi isso que Deus fez. Deus, nosso Pai, Ele não é irresponsável e Ele preparou todas as coisas nessa terra. Tudo aquilo que o homem necessitaria para prosperar, para crescer, para avançar, crescer sadio, Ele preparou, querido. Deus preparou todas as coisas e depois que estava tudo providenciado, tudo pronto, Ele disse isso. Em Gênesis 1:26 diz assim: só depois de tudo criado foi que Deus criou quem? O homem. Disse assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, presta bem atenção nessa palavra. Tenha ele domínio sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e os criou. E Deus os abençoou. Fala, eu sou abençoado. E Deus os abençoou e disse a ele, cadê? Abençoou, ele disse: multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Sabe que a imagem e semelhança do Criador, que é eu e você, somos nós, fomos dotados de autoridade, de domínio. Deus entregou ao homem, no momento que ele fez, ele dotou esse homem de autoridade. Colocou sobre ele domínio, querido. E aí ele disse, governe. Ele deu algo, uma chave na mão do homem e disse, governe. E quando Deus viu que tudo aquilo que ele tinha criado era bom, e ele criou o homem, mas aí ele olhou, ele falou, esse homem forte, esse homem empoderado de força, de autoridade, porque ele deu força para o homem, para ele poder proteger a sua mulher. Amém? Foi para isso que Deus te deu força, homem. Deus te chamou e olhou para você e colocou habilidades específicas em você, homens. E eu não estou falando só de pai, não. Eu estou falando homens. Cadê os homens dessa igreja? Eita, Jesus amado! Esse está com todo vigor, amém? Aleluia, aleluia. Sabe, Deus te abençoou, homem. Isso aí, com força, com autoridade. Colocou sobre você domínio, amém? Aleluia. Ele te fez fisicamente mais forte do que a mulher. Pode olhar ele, você é mais forte do que uma mulher. Deus quis assim, Deus nos fez diferentes. Nós somos diferentes, homens e mulheres são diferentes um do outro, amém? Colocou habilidades extraordinárias de proteção sobre os homens. É algo instintivo, está dentro de você o senso de proteção. Outra coisa que está dentro do homem também é o senso de direção. O homem é aquele que dá a direção para as coisas, dá a direção para a sua família, dá a direção para a sua casa. Isso já está dentro do homem, amém? Dizem que as mulheres não sabem muito sobre direção, o que é esquerdo, o que é direita. É porque essa habilidade foi colocada dentro deles, amém? E está tudo bem. Se você não souber o caminho, pergunta para o seu marido. Glória a Deus. Então existem diferenças, queridos, entre homem e mulher. Deus criou dessa forma, é assim que ele arquitetou, é assim que ele desejou que fosse, que nós fôssemos diferentes mesmo. Então nós temos características e habilidades completamente diferentes. Sabe, às vezes quando nós estamos ministrando sobre homem e mulher, nós já pensamos num casal, mas eu quero que você pense na sua individualidade agora. Você, homem, precisa pensar em você e olhar para você, que você foi dotado de força, você foi dotado de proteção, de segurança, de que você foi colocado como cabeça, amém? Nossa, homens, misericórdia, que amém é esse? Vamos para as mulheres então, vamos lá, amém? Então isso é a imagem, você remete à imagem do quê? Quando você pensa num homem desse jeito? A imagem de um pai,
que protege a sua casa, os seus filhos, traz provisão, traz segurança, traz proteção, não é mesmo, pastor? Nossa mente vai remeter à figura de um pai, amém? Mas aí, esse homem forte, esse homem viril, não tinha ninguém que pudesse elogiar toda essa beleza. Não tinha, coitadinho. Ele vendo lá, o Senhor falou, agora bote os nomes nos animais, nos casaizinhos aí. Aí ele começou, isso aqui eu vou chamar de leão, a leoa, a cadela, o cachorro. E assim foi, o cavalo e a égua, e eu? E eu, Senhor? E aí o Senhor disse o quê? Lá em 2:24, Gênesis 2:24, olha o que o Senhor disse. 2:24 não, 2:18. Olha o que ele disse. Gênesis 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Dê um glória, solteiro. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Sabe, queridas, vou falar com vocês aqui agora. Vocês... essa mulher que foi criada, ela foi criada para olhar para aquele homem que Deus criou. Ele precisava de alguém que o elogiasse, né? Que olhasse para toda a beleza que Deus fez, do pó da terra, daquele barro, né? Por isso que o pastor fala que ele é negão, né? Ele disseram que ele é papelão molhado, né? Mas viemos do pó da terra, amém? Marronzinho. Olha só, e a palavra fala assim, que ele fez uma auxiliadora. Na palavra de Deus, auxiliadora vem da palavra Ezer. E essa palavra aparece algumas vezes na Bíblia, se referindo a Deus. Você, mulher, é auxiliadora. Sabe o que significa isso? Ajudadora. Você é uma ajudadora. Isso está dentro da sua nova natureza, de ser auxiliar. Não é às vezes nós diminuímos o valor dessa palavra pelo auxiliar que nós vemos lá no mundo corporativo, não é? Mas não é isso que a palavra diz. Ezer está ligado a Deus. Salmo 121 fala assim, elevo os meus olhos para o alto. De onde me virá o meu socorro? De onde me virá o meu Ezer? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando Deus fez você, quando Deus fez a mulher, Ele olhou e falou, você é auxiliadora que traz socorro, ajudadora. Amém? Está sobre nós, mulheres. Está sobre nós, é uma habilidade nossa, ser ajudadora, aquela que socorre, aquela que está perto, aquela que auxilia. Amém? E quem na palavra tem esse mesmo papel? Quem sabe? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Lá em João, se você ler João capítulo 14, 15 e 16, esses 3 capítulos vai descrever o chamado do Espírito Santo sobre a terra. E ele é um auxiliador capaz. Porque Jesus disse assim, eu preciso ir, eu vou. E se eu não for, ele não vem. Porque ele será o seu ajudador, o seu auxiliador, o seu socorro. Esse é o nosso papel como mulheres, ser auxiliadoras, ajudadoras. Amém? Está sobre nós essa capacidade, essa habilidade. Ezer, você foi chamada como Ezer. A que traz consolo, a que traz alívio, a que traz refrigério. Mas quantas vezes mulheres têm sido pesadas nas suas casas? Pesadas como filhas para os seus pais. E nós fomos chamadas para ser auxiliadoras, o socorro bem presente na hora da angústia da sua família, do seu marido, do seu pai, da sua mãe. Auxiliadora, amém? Glória a Deus. E ele diz mais, então auxiliador é aquilo que você é. Fala, eu sou auxiliadora. Só as mulheres, né? O homem não. O homem, ele está cheio de força, de domínio, de proteção, amém? As mulheres, eu sou, vou dar uma chance, auxiliadora. Viu como mudou? Eu escutei uns graves, eu sou. Não era mulher isso não.
Ô Jesus, acorda, crente, vamos lá. E ele disse assim, ó, que lhe seja idônea. Então, você é auxiliadora. E ele ainda colocou um adjetivo em você, idônea. O que é ser idônea? Capaz. A altura. Então, isso, Deus nunca olhou para o homem, para a mulher e falou assim, vou fazer o homem melhor do que a mulher. Não. Ele falou assim, eu faço o homem com todas as habilidades, as características que são necessárias na vida dele, e eu vou fazer alguém à altura. Capaz. Amém? Capaz. Eu estava buscando no dicionário e diz assim, ó, idônea. Alguém que é apta. Eu vou colocar no feminino, tá bom? Porque se trata de nós, desculpa. Alguém que é apta, competente, íntegra ou adequada para uma determinada finalidade, cargo ou situação. Ou seja, você está apta, você é capaz. Amém? E eu não estou falando de feminismo aqui. Amém? Eu estou falando de capacidade e habilidades dadas por Deus dentro da mulher. Capacidades e habilidades dadas por Deus para estar no homem. Amém? Nós vamos chegar no lugar onde tudo se deturpou. Amém? Então, quando você olha para essa figura dessa pessoa feminina aqui, nós nos lembramos de quê? De uma mãe. Que é aquela que socorre, que dá suporte, que ajuda, que auxilia, que sabe onde está tudo, que tem olhos atrás da cabeça. Não adianta revirar os olhos que eu estou te vendo. Não é assim? É uma capacidade e habilidade dada às mulheres. De achar as coisas, onde o marido abre o guarda-roupa. Onde que está aquela coisa que eu estou procurando? Está aí, na segunda gaveta, lá no cantinho esquerdo. Não está. Se eu for aí achar... Mas sabe, eu vou ajudar os homens. Vou proteger eles. Sabe, queridas, por que isso acontece? Ó, quero lanche no final do culto. Porque foi dado ao homem a visão macro, num todo. Ele não olha as coisas peculiares, as de pertinho, sabe? Foi dado ao homem essa visão de ter visão ampla. Amém? Os homens têm visão ampla. Sabe por quê? Porque os homens precisavam caçar. Então ele tinha que olhar lá longe, onde é que estava a caça dele. Entenderam por quê? E a mulher? A mulher cuidava das crianças aqui de perto, então ela sabe onde estão todas as coisas, sabe aonde está cada coisinha dentro de casa, sabe aonde guardou tudo, porque é ela que organiza todas as coisas. Entende? Então o homem tem visão ampla, amém? A mulher tem visão mais perto, mais de pertinho mesmo, amém? Glória a Deus, sai todo mundo feliz assim, amém? E aí ele disse o quê? Lá em 2:24, Gênesis 2:24, diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua... Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Sabe, quando Deus criou o homem, depois ele vem e cria a mulher, coloca habilidades e características em cada um deles, aí ele fala esse versículo aqui, deixará o homem pai e mãe? Que pai e mãe? Como que Adão sabia o que era pai e o que era ser mãe? Porque ele foi criado de quem? De Deus. Ele era a imagem e semelhança de Deus. Então tudo aquilo que ele precisava saber sobre paternidade e maternidade já estava nele. Entende? Porque Adão não era pai. Eva não era mãe, mas as habilidades necessárias para ser pai e para ser mãe já estavam dentro deles. Amém? Glória a Deus, assim era lá no Éden. E eles vão se unir em matrimônio e se tornar o quê? Uma só carne. Percebe, queridos, que eles são totalmente diferentes? Totalmente diferentes. Na maneira de ver as coisas, na maneira de agir, homem e mulher. Deus fez diferente, distintos um do outro. Mas ele disse, mas quando vocês se unem, mesmo com as diferenças, vocês se completam. Aquilo que o homem precisa está na mulher e aquilo que a mulher precisa está nas habilidades do outro. Entende? Eles se completam quando eles se tornam uma só carne.
E aí eles vão se completar, amém? Mesmo com as suas diferenças, mesmo sendo diferentes, amém? E não existia, queridos, dentro do homem ou dentro da mulher, nenhuma deficiência. Não havia deficiência espiritual, porque eles estavam num relacionamento com Deus. Existia no jardim, existia lá no Éden, comunhão, relacionamento com o Pai, diariamente, querido. Existia essa comunicação, esse relacionamento com o Pai. Então não tinha deficiência espiritual, não existia deficiência física, não existia deficiência emocional. Deus não fez a mulher porque Adão estava carente, era só uma brincadeira dos bichinhos lá, tá? Que ele viu os casais. Mas Deus não fez a mulher porque ele estava emocionalmente deficiente. Não, ele falou, para que ele se torne mais completo ainda, eu vou fazer essa mulher. Entende? Para que eles consigam cumprir os planos que eu tenho para essa humanidade, é que eu vou criar a mulher. Para se completarem. Amém? Então não existia nenhuma deficiência sobre a humanidade criada por Deus. Eles completamente diferentes fisicamente, com propósitos diferenciados e com características específicas e habilidades únicas. Então não fique olhando para o seu marido e fica cobrando ele daquilo que você foi habilitada para fazer. E nem fique olhando aí para sua esposa e comparando ela com aquilo que você precisa ser e fazer, homem. Amém? Nós somos únicos. Você pode dizer isso comigo? Nós somos únicos. Mas quando a gente se une, quando existe essa unidade, quando nos tornamos um, aí está completo. Aí está perfeito. Amém? Aleluia. Então Deus não criou 2 homens lá no Éden. Ele disse, fez homem e... Ele não criou 2 homens, ele não criou 2 mulheres para abençoar. E disse para multiplicar, para prosperar, porque a bênção estava na união, na unidade de homem e mulher, daqueles que são diferentes. E não no homem com homem e a mulher com mulheres. Se você, pai que está aqui, não ensina o seu filho que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, e celebrar as diferenças que eles têm entre o casal, entre homem e mulher, se você não ensina os seus filhos, o mundo vai ensinar que é homem com homem, mulher com mulher. A sociedade vai ensinar, a sociedade caída, em degradação moral. Vai ensinar para os seus filhos que é normal. Esse é o novo normal. E está errado, querido. Está errado. Você é responsável por isso. De ensinar a sua posteridade aquilo que é a verdade da palavra de Deus. A responsabilidade não está sobre a escola. A responsabilidade não está sobre o departamento infantil, e graças a Deus pelo nosso departamento infantil, que ensina a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para os nossos filhos. Graças a Deus por homens habilitados. Vocês pensam que a gente pega qualquer crente que chegou na igreja, nasceu de novo ontem, e está com uma vida toda bagunçada e vai jogar no departamento infantil? Não, queridos, aqui não. Sabe quem são os professores lá da escola, aqui em cima também para os adolescentes? Os nossos ministros. As pessoas que estão lá, elas tiveram que passar por uma entrevista, elas tiveram que responder um questionário. Muitas trouxeram o seu antecedente criminal para depois ter capacidade e ser habilitado para estar ensinando no departamento infantil. Sabe, ensinar criança é uma coisa muito séria. Risca uma folha em branco aí, a caneta, amassa ela e depois tenta deixar ela lisinha em folha. Vê se você vai conseguir. E agora, por que nós não damos importância, querido, para aquilo que está sendo ensinado nas escolas para os nossos filhos? Eles estão fazendo bagunça na cabeça deles. Bagunça! E como depois o trabalho que você vai ter para tirar essas informações de dentro deles? Sabe por quê? Ele vai ver. Não, mas eu vi o pai do fulaninho morando junto. Eu vi a mãe e a mãe do fulaninho. Você tem a responsabilidade, queridos, de ensinar o seu filho.
que a Bíblia diz, e você vai pegar a sua Bíblia e comece a ler a sua Bíblia, viu, querido? Porque o seu filho está te observando e olhando para você, se você lê a Bíblia, se você ora, se você tem vida com Deus. O seu filho está te observando. E ele é a maior testemunha sua da vida que você está levando com Deus. E isso não é só para os ministros, não. É para todos nós, crentes, nascidos de novo. Temos que ter uma vida irrepreensíveis dentro da nossa casa. O primeiro passo de fé começa dentro da sua casa, querido. O levantar da sua mão não é aqui na igreja com uma banda maravilhosa que nós temos aqui. É dentro da nossa casa. O exaltar ao Senhor, a meditar na palavra de Deus, a ter tempo de estudo com o Senhor. É dentro da nossa casa, é lá que nós exercitamos a nossa fé. É lá que você precisa andar em fé, querido. É dentro de casa, é muito fácil. Esse ambiente, por que é fácil? Ai, Vivi, mas é tão fácil quando eu estou na igreja. É tão fácil perceber a presença do Senhor, do Espírito Santo agindo. E Deus fala comigo quando eu estou na igreja. Porque é um ambiente favorável. Entende? De unção. Esse é o lugar que Deus falou assim, que Ele estabeleceria a sua bênção. A unção está no coletivo. E agora você pode fazer da sua casa um altar ao Senhor. Amém? Então nós precisamos correr com cuidado com os nossos filhos. Amém? Aleluia, aleluia. Então ensine ele, pegue a palavra e mostra para ele. Olha, filho, Gênesis diz assim, Deus fez homem, Deus fez mulher. Deus criou macho e criou fêmea. Amém? Não há multiplicação, queridos. Não há multiplicação homem com homem, mulher com mulher. Não há. Entende? Não há. O mundo pode falar o que quiser. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu vou ficar com aquilo que o Senhor disse a respeito dessa humanidade. E você também precisa ficar com aquilo que Deus disse. Amém? Aleluia, aleluia. Então não deixe o mundo ensinar os seus filhos errados. Diga para os seus filhos, filhos, nós precisamos celebrar as diferenças. Você é menino, ela é menina e está tudo bem, não existe concorrência entre homem e entre mulher. Não existe concorrência. Porque cada um foi feito de uma forma única e especial para Deus. Você não está concorrendo com nada, porque ela é menina, porque ela tem um vestido, porque ela gosta de batom. Não, você não está perdendo em nada, porque Deus te fez menino, te fez forte, te fez ousado e corajoso. Ensine o seu filho, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. E outra coisa que eu quero falar, queridos, sobre essa bênção que está em ser esposa, sobre o marido. A bênção está no tornar uma só carne com a sua esposa, com o seu marido, e não com a mulher do vizinho. A bênção não está em se tornar uma só carne com o marido da vizinha, não. É sério, gente, sabe por quê? O óbvio tem que ser dito hoje em dia. As coisas têm que ser muito assim, nos mínimos detalhes. Os mais velhos sabem, entenderam, por isso que eles estão rindo. Mas sabe, é verdade, queridos, o óbvio precisa ser dito, de que você, homem, não pode pegar a mulher do seu vizinho. E você, mulher, não pode pegar a mulher o marido da sua vizinha. Por quê? Porque é pecado. E se pegou o marido do vizinho e era o marido também está errado, é pecado do mesmo jeito, entendeu? Porque homem com homem não dá e mulher com mulher também não dá. Mas quantas pessoas que a gente conhece, que largaram os relacionamentos para entrar num relacionamento homossexual. Quantas pessoas, infelizmente, sabe? É infelizmente, saber que tem, que existe. Mas amém. Vamos lá. Aleluia. Outra coisa que eu quero falar que é óbvio, e você precisa saber disso, você jovem, você homem, você mulher que está aqui. Relacionamento sexual fora do casamento é pecado, é fornicação. Fala comigo, fornicação. Relacionamento sexual fora do casamento é fornicação.
E relacionamento sexual, você casado e extraconjugal, isso é adultério e é pecado. Não existe bênção nisso. Você está decidindo se colocar debaixo de uma maldição para a sua vida. Sabe, você pode abrir uma brechinha assim. O diabo não vai se importar o tamanho da brecha, não. Ele só quer que abra. E aí você pensa que o diabo só vai agir nessa área da sua vida, na área de relacionamento. Não, ele vai fazer a bagaceira, querido. Porque ele só quer entrar para bagunçar com tudo na sua vida. Para que haja deturpação, que haja imoralidade na sua vida. Sabe por que o diabo gosta dessa bagunça toda de imoralidades e imoralidade sexual? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E se tem um jeito que ele quer ofender a Deus, é podendo usar o nosso corpo, querido. Só que nós somos responsáveis pelo templo do Espírito Santo. E quem é santo não toca em qualquer lugar, não pisa em qualquer lugar, não fala qualquer coisa, não vê qualquer coisa e nem ouve qualquer coisa. Porque você é santo, você é santa. O seu corpo é templo do Espírito Santo, querido. Nós não vamos deixar o nosso corpo ser usado por Satanás. Nós pertencemos a ele. Existe uma marca em você. E ele tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes de você. Então não se coloque em qualquer lugar. Não se coloque debaixo de jugo de Satanás. Porque ele já te libertou, querido. Ele já te libertou. Então você não precisa se colocar novamente debaixo desse jugo de escravidão do cão. Amém? Daqui a pouco está aí comendo o pão que o diabo amassou e está, ai Senhor, me ajuda. Graças a Deus que ele não sou eu. Que ele é misericordioso e ele vai te ajudar a sair dessa vida. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Mas precisa ser dito, queridos, precisa ser dito na igreja. É na igreja que você vai aprender a forma correta de moralidade sexual. É na igreja que você vai aprender. É aqui, queridos. Então abra bem os seus ouvidos. Se você estiver dormindo, pode ficar lá atrás. Levanta, mas não perde a mensagem, não. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos? Porque acontece toda essa bagunça que nós vemos hoje. E por que as pessoas e as famílias estão sendo destruídas? Porque o diabo falou assim, eu vou falar por ele, porque eu estou com o microfone, ele não pode responder. Ele quer o quê? Destruir essa imagem de família, de pai, de mãe e filhos. Ele quer destruir completamente, porque esse é o plano de Deus para essa humanidade. É isso que vai salvar muitas pessoas. Ter uma família bem alicerçada na palavra. Mas ele quer deturpar a imagem de família. E aí que acontece em muitos lares, e até eu falo de mim mesmo, da minha própria família. Às vezes você vem de um lar deturpado, que o pai era agressivo, que a mãe era birrenta, gritona, sabe? Aquela mulher cheia de fazer barraco, e epa, comigo não! Eu não levo desaforo para casa. Ah, bonita. Vou beber água para engolir. Sabe, gente, ele quer deturpar, porque se você não consegue olhar para a imagem de uma mãe, que é auxiliadora, que é ajudadora, que é aquela que consola, que é aquela que ensina, que conforta, a pessoa não consegue olhar para o Espírito Santo como essa imagem. Quando ela vem para Cristo e tem relacionamento com Deus. Se ela olha para um pai dentro de casa que é agressivo, bate na mãe, agride os filhos, chega derrubando e fazendo barraco, porque a comida não está pronta. O que você ficou fazendo o dia inteiro hoje? Não faz nada o dia inteiro e a casa está bagunçada. Seja um pouco grato, querido. Amém? Eu sei que você é. Entende? E aí, o que essa criança está absorvendo dentro dessa casa? Chamar Deus de pai? Como eu vou conseguir chamar Deus de pai? Se a imagem de pai que eu tenho é essa na minha casa. Se a imagem de mãe é essa que eu tenho dentro da minha casa. Como assim família? É isso que Deus chama de família? Deus me livre que eu quero casar. Deus me livre, vou comprar um pet.
e vou viver sozinho. Sabe, é essa informação que o diabo está colocando na mente das crianças. Infelizmente. Mas quando nós nascemos de novo, queridos, tudo muda. A rota muda, amém? Tudo é transformado. E essa capacidade de transformação só existe na palavra. Só existe em Deus, não tem outro lugar. Que a gente pode pegar a figura feminina como mãe, a figura paterna ali como pai e olhar para o Senhor. Senhor, o Senhor faz o solitário habitar em família. Como é bom, Pai. Como é bom pertencer à sua família, Senhor. Ainda que nós somos chamados como filhos de adoção, eu não me sinto rejeitada porque eu sou filha de adoção. Porque eu carrego no meu sangue o sangue de Jesus. Eu carrego em mim o DNA do meu Pai. E eu não me sinto órfã, eu não me sinto inferior, eu não me sinto sozinha, porque Ele é o meu Pai. E esse sentimento de orfandade, de abandono é retirado pela palavra, pela renovação da nossa mente na palavra de Deus, querido. Você não está só. Você não está só. Ele disse que faz o solitário habitar em família. Olha para os seus irmãos aí que está do seu lado. Ele é a sua família. Você precisa dele e ele precisa de você. Você não está sozinho, querido. Deus é sim o seu Pai, o Espírito Santo, Ele faz a parte dele, amém? E nós aprendemos com Jesus sendo filhos, porque Ele disse assim, eu faço tudo aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Jesus disse isso, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Ele foi um bom aprendiz, Jesus. Ele viu Deus curando, então Ele curava. Ele viu Deus perdoando, então Ele perdoava. E Jesus veio, hoje eu fiquei imaginando assim, essa imagem de família, pai, mãe e tal. E aí Gênesis aqui, no começo, para no pai e na mãe. Ô Jesus, mas e o filho? E o papel do filho onde ficou? O diabo deturpou antes que pudesse ser visualizado a imagem do filho. Mas você pensa que Deus parou por aí? Ele falou, não, peraí. Eu vou enviar o próprio filho para eles verem como as coisas funcionam. E ele envia Jesus e a história continua. É pai, é mãe e é filho. E agora nós olhamos para o filho, olhamos para a palavra de Deus, vemos como o filho age, como o filho falava, como o filho andava, como o filho se comportava. E nós andamos como ele. Como filhos obedientes aos nossos pais. Você, filho, você que ainda está debaixo da casa dos seus pais. Você precisa andar como Jesus andava nessa terra, sendo um bom filho que honra pai e mãe. Amém? Para que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e se multiplique os seus anos de vida. Sabe que a gente ensinava para a Sara e para o Gustavo quando eles faziam alguma coisa errada e a gente pegava a Bíblia e mostrava para eles cada versículo. Sabe, a Bíblia, ela ensina sobre tudo, sobre correção. Tudo, querido. Você quer saber sobre sexo? Vai para a Bíblia. Você quer saber sobre dinheiro? Vai para a Bíblia. Você quer saber sobre cura? Vai para a Bíblia. Quer saber sobre educação de filhos? Vai para a palavra. Amém? E eu lembro que a gente pegava os versículos lá, tem diversos versículos em Provérbios, mas em Efésios também falava sobre honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra e que você viva bem, viva bem. Então a gente pegava para eles e falava, olha, se desobedecer de novo, é menos um dia. Vai viver menos. Eles têm que saber, vive menos mesmo. As pessoas morrem cedo, muita gente morre cedo. Por quê? Desonrar o pai e mãe. Ah, mas você não sabe quem é o meu pai e minha mãe, não sabe o que eles fizeram comigo, não importa, querido. Não é sobre eles, é sobre você. Não é sobre eles, é sobre quem você é. Entende? Então, honrar pai e mãe é um mandamento do Senhor e nós temos que cumprir, ainda que sejamos velhos. Eu tenho pai, graças a Deus, e eu tenho mãe, graças a Deus. E eu procuro, de alguma forma, poder honrar a vida deles. Sabe, se eu não pude fazer antes, agora posso, amém. Então, vamos honrar pai e mãe, amém? Para que os nossos dias se prolonguem sobre a terra. Porque às vezes a gente só olha essa palavra para criança pequenininha e falamos para ela, mas vale para você, adulto também. Que precisa honrar seu pai e sua mãe, amém? Aleluia, aleluia. Então vamos aqui, queridos.
Oxi, que relógio é esse, Senhor? Segura ele aí. Olha só, a queda, sobre a queda, então, o que aconteceu? O plano original de Deus, que era a bênção do Senhor sobre a família, ela foi deturpada, ela foi quebrada. Por conta do quê? Da desobediência. Não honrou o pai. Adão não honrou o pai, não achou que o pai estava falando sério. No dia em que comeres, certamente não levou a sério, não levou em consideração que aquilo que Deus fala é verdade. E se nós andamos num caminho, decidimos andar num caminho de desobediência, nós vamos colher, queridos. E eu não quero ver pessoas aqui colhendo aquilo que Deus não planejou que você vivesse. Mas vamos andar corretamente, amém? Então, no jardim, no plano original de Deus para a humanidade, havia o quê? Presença. Havia o quê? Comunhão, relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e a mulher. Entende? Havia, era perfeito. Não havia rivalidade entre o homem e a mulher. Não havia, queridos. Mas o quê? Mas a queda do homem, a escolha errada que ele fez perder, colocou o mundo a perder, entregando o seu domínio, lembra do domínio em Gênesis? A sua autoridade a outro senhor. Porque aqueles a quem nós servimos, o Senhor a quem nós servimos, nós nos tornamos escravos dele. E aí, ele entregou o quê? O domínio a Satanás. Isso aqui não é meu relógio não, porque o meu tempo ainda está ali, viu? Então, esse domínio, querido, que era nosso, foi entregue a Satanás. E agora, quem se tornou Senhor sobre a humanidade? O diabo. E aí entrou também dentro desse jardim, onde tudo era provido, onde todas as coisas estavam perfeitas, aonde a vontade de Deus reinava, a comunicação perfeita entre homem e mulher. Não era a mulher falando A e o homem entendendo Z. Era perfeito, perfeito, querido. Pensa num casamento perfeito, aí na sua cabeça. Pensa. Ah, Vivi, será que existe? Existe, queridos, porque a Bíblia me mostra que existe. Então era perfeito, mas por conta da queda, agora o homem está sem presença de Deus. Relacionamento com Deus foi quebrada. Houve o quê? O domínio de Satanás. O homem se tornou escravo. Medo entrou. Vergonha entrou. Sentimento o senso de culpa, complexo de inferioridade. Isso é bom, perfeito e agradável para vocês? A queda trouxe tudo isso aqui. Abre em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Gênesis capítulo 3, versículo 7. A queda trouxe prejuízos, queridos. Prejuízos para a humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 7 até o 8 diz assim. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, vergonha, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença. Medo. Isso não é temor, isso aqui é medo. Medo entrou no homem. Porque ele deixou a natureza de Deus. A natureza de Deus estava sobre o homem. Ele deixou essa natureza e recebeu uma nova natureza. Uma natureza decaída, de prejuízos. Esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a sua mulher, se esconderam por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe. Gente, pensa comigo aqui. Deus é onisciente ou não é? Ele sabe onde estão todas as coisas, todos os seres humanos ou não? E por que Deus perguntou, onde estás? Aonde você está, Adão? Que você saiu do lugar que eu te criei. E eu não te vejo mais, olho no olho. Eu não vejo que você está aqui mais. Aonde estás? Não era fisicamente. Aonde está? Aonde você está que você decaiu da autoridade que eu te dei? Aonde você está que decaiu do domínio que eu dei a você sobre a terra? Aonde você está que você perdeu a vida, a essência, a luz que estava sobre você? Aonde você está?
E ele responde ao Senhor: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, com complexo de inferioridade, porque eu já não posso mais me ver à sua altura, com medo, com vergonha, porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Por isso que às vezes quando a gente se converte, e aí a gente tropeça, comete algum pecado, a gente quer fazer o quê? Correr da igreja. Como Adão fez, e me escondi. Mas sabe que o Senhor ele quer te trazer para perto, para poder te ensinar e te corrigir, te amar novamente? Amém? Então quando você errar, queridos, peça perdão, pega o retorno e volte para o Senhor, amém? E aí começou a saga. Lembra que na unidade havia a bênção, a prosperidade, o homem se multiplicava sobre a terra, e a terra, ela dava ao homem o seu sustento? Lembra disso? Com a queda, o que aconteceu? Com a natureza caída de pecado, a síndrome de Adão nasceu. Qual que é a síndrome de Adão? A mulher que tu me deste. Procurando um culpado dos seus erros. Quantas vezes a gente procurou um culpado dos nossos erros e não assumimos a nossa responsabilidade? Isso faz parte de uma natureza caída, querido. Isso não pode estar no nosso meio, não pode estar na sua vida. Isso é parte de uma natureza caída. A síndrome de Adão, a mulher que tu me deste. Um senso de acusação. Entende? O que mais? O sustento agora seria por força, por esforço. A terra já não estava produzindo para dar o homem. Agora você vai ter que plantar. Vai ser duro. Vai criar abrolhos. Vai ser duro o seu sustento. Aquele protetor, aquele homem protetor já não é mais protetor. Agora ele se torna um dominador. Percebe como tudo fica deturpado debaixo de uma natureza caída? Ele se torna agora um dominador sobre a mulher. A força que ele tem agora não é mais de proteção, mas é para bater, para humilhar, para machucar. Calma, homens, abaixem as pedras. Vocês nasceram de novo, amém? A mulher também, a palavra fala que a partir da queda, ela teria dores de parto. Me aguarde, Eva, porque eu tive 2 filhos de parto normal. Me aguarde. Aqui a palavra fala que ela teria filhos com dores de parto. E a mulher que era ajudadora, influenciadora, que era aquela que pegava junto com o homem, agora ela se torna uma mulher manipuladora. Porque quando a mulher quer, ela sabe fazer. Ela consegue aquilo que ela quer, não é? Essa manipulação não é bíblica. Não é bíblica. Nós não somos manipuladoras. Nós somos ajudadoras, influenciadoras e auxiliadoras. Amém? Manipulação não vem de Deus. Passaram da unidade para a competição. Vocês percebem que muitos casais, eles estão apaixonados, né? E assim, eles se olham. Parece assim, um está aqui, o outro está lá na porta. Aí eles se olham, só vê corações saindo, nem vê ninguém que está aqui no meio. Aquela paixão, aquela coisa boa, aquela coisa gostosa, né? Ninguém vê nada do que está ao seu redor. Nada. Quando casa, parece que alguma coisa acontece, o cão atenta e daqui a pouco está um pé de guerra, 3ª Guerra Mundial. Mas, meu Deus, casou porque gostavam um do outro, era tanta paixão, tanto love, tanto mel, e aí agora só tem vinagre. Vocês já viram algum relacionamento assim? Mas não estava se amando ontem. Por quê? A velha natureza caída está operando dentro dessa casa, dentro desse relacionamento. E agora, ao invés de ter unidade, tem o quê? Competição. Sabe aquele, como é que chama? Que você acabou com os dedos lá? Cabo de força. Cabo de guerra. Parece um cabo de guerra. Você quis se unir com aquela pessoa em matrimônio. Deus estava ali no dia do seu casamento, sendo a testemunha.
Ele era ali o fiador, ele estava ali sendo um avaliador, e ele estava ali naquele relacionamento, naquele dia que você casou, no dia que você recebeu a sua esposa e você recebeu o seu marido. Ali começou uma aliança, e a partir do momento que vocês começaram a ter vida sexual, a aliança de sangue foi constituída entre você e a sua esposa, se tornando uma só carne. A bênção de Deus estava naquele dia. E agora, por que vive esse cabo de guerra, queridos? Por causa da velha natureza caída. E se essas coisas estão acontecendo no seu relacionamento, no seu casamento, querido, você que não nasceu de novo, precisa nascer de novo, amém? Porque você não tem mais a natureza caída, não. Nós não temos mais a natureza caída. Nós não temos mais isso, essa bagunça toda que veio com o pecado. A Bíblia fala, vamos lá comigo. Lá em Romanos 5,17. O homem e a mulher, depois da queda, queridos, começou a ter desrespeito, desunião, perversão. Aquilo que era puro se tornou pervertido. Desonra a Deus. Se tornaram incompletos. Agora, homem e mulher, eles querem se encontrar para se completarem. É injusto com o outro você depositar as suas carências emocionais, querido. Você precisa ser completo, homem, para encontrar uma mulher. E você, mulher, precisa ser completa para encontrar um homem. Não deposite no outro as suas dependências emocionais. Seja curado, seja sarado e seja completo para você entrar no matrimônio. Se você percebe que você não está preparado ainda, procure os líderes, procure bons livros que vão te ajudar, vão te deixar do jeito que aquele homem está esperando, do jeito que aquela mulher está esperando. Você não entra no matrimônio para ser feliz, você entra para dar, você entra para abençoar, você entra para fazer o outro feliz, amém? Aleluia! Jovens, não entrem num relacionamento, num namoro, se for por carência emocional. Eu não sou feliz, vou namorar, vou procurar alguém. Não! Vai procurar o Senhor. Vai jejuar. E o pastor vai começar uma jornada de jejum. Jejua com ele. Amém? Precisa, queridos, vocês precisam ser completos. Nós precisamos ser completos no Senhor. Para depois eu entrar em algum relacionamento. Porque senão eu vou ser peso para aquela pessoa. Porque ela não vai conseguir suprir as minhas necessidades emocionais. As suas necessidades são supridas em Deus. Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Sabe, e se o Edson morresse hoje? Não vai morrer. Para mim não ia ser, tudo se acabou e agora, pelo amor de Deus, o que eu faço da minha vida? Não, eu preciso correr na minha carreira. Eu preciso continuar o legado que Deus deu na mão desse homem. E continuar, queridos. Amém. Jesus amado. Podia ser outra pessoa, Senhor. Redenção, vamos falar sobre isso, sobre esse resgate. Sabe, vocês conseguiram ver aqui nessa noite, queridos, uma natureza da presença de Deus, de relacionamento com Deus, com comunhão com o Pai, com a vida de Deus, e uma natureza caída em degradação, imoralidades. Vocês conseguiram perceber isso, sim ou não? Pode falar, queridos. Se você não percebeu, depois nós sentamos para conversar. Então, consegue ver esses dois quadros? O diabo começou a reinar aqui, se tornou senhor do homem. Mas Jesus Cristo veio para nos resgatar dessa maldição e nos levar de volta para o plano original de Deus, querido. Deus quer te levar para o plano original. E lá em Romanos capítulo 5, 17 diz assim: e se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça. Quem recebeu a abundância da graça? E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ele veio para nos colocar de novo naquele lugar, no plano original de Deus. E Deus pergunta para nós: aonde estás? Estou aqui, Senhor, sentada à destra de Deus Pai.
Eu estou aqui, Senhor, para te servir, para te honrar, amar os meus filhos, honrar o meu marido. Eu estou aqui, Senhor, no lugar que você, desde o princípio, criou para que eu estivesse. Amém? Nós fomos recolocados na posição original, queridos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, se existem brigas, guerras, gritarias, difamações, sabe, mentiras dentro da sua casa, da sua família, esse é o plano do diabo. Mas nós podemos viver o plano melhor de Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos, nós colocamos os nossos olhos na palavra, a palavra de Deus é tudo. Ela tem que ser tudo na nossa vida, querido. A palavra de Deus tem que ser tudo na sua casa, no seu trabalho, para os seus filhos, para a sua provisão. Tudo é tudo. Ah, não, se faltar, eu começo a duvidar de Deus. Ah, não, se falou assim comigo, eu falo assado também. Não, isso faz parte da natureza decaída. E você tem uma nova natureza. Você nasceu de novo. Você pode dizer comigo, eu nasci de novo. Nós não nascemos para o pecado. Os nossos filhos não nasceram para ir para o inferno. Eles são herança do Senhor. E como gratidão, o Senhor me deu a oportunidade de gerar. Amém? Isso é a graça de Deus sobre nós. De poder criar alguém. Gente, que responsabilidade. Você tem que dar conta da vida de um ser humanozinho. E esse ser humano vir para essa terra através da união de um homem e de uma mulher. E agora nós temos a responsabilidade de criá-los na admoestação do Senhor. Nos ensinamentos do Senhor. Para que ele não vá para o inferno. Os nossos filhos não podem ir para o inferno. A responsabilidade é nossa como pai e mãe. Amém? Aleluia! E sabe, nessa nova natureza que Deus te deu, Ele colocou o seu próprio amor. Quando Ele soprou sobre o homem, o que entrou nesse boneco de barro? A vida de Deus. A vida foi soprada. Quando você aceitou Jesus, saiu da natureza caída, Ele soprou sobre você a nova vida em Cristo Jesus. Por isso você tem capacidade, habilidade suficiente para amar o seu marido, para amar a sua mãe, para amar o seu pai, para amar a sua esposa. Capacidade nós temos. Lembra aquele domínio que o homem havia perdido? Ele está nas suas mãos de novo, querido. Ele está nas suas mãos, mas não para dominar o outro homem, dominar a outra mulher. Deus deu domínio e autoridade para dominar as coisas dessa terra, e não o ser humano sobre outro ser humano. A autoridade e domínio contra Satanás que quer entrar dentro da sua casa. A autoridade e domínio, amém? E Ele colocou o amor dele sobre você que nasceu de novo. A Bíblia fala isso em Romanos 5,5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito. Então nós temos a capacidade de amar até o fim. Eu sei que muitas vezes as pessoas se perguntam, eu já estou finalizando, se a banda quiser subir. Mas por que tem as separações? Por que acontece o divórcio? E o que a Bíblia diz sobre isso? Diz que é só por conta de uma coisa só. E é a mesma coisa que fez a queda de Lúcifer ter caído aqui na terra. Sabe o que é? Orgulho. O orgulho. Eu não abro mão das minhas verdades. E o outro, eu também não abro mão das minhas verdades. Vai se separar. Se não vai abrir mão, mas a capacidade de Deus está em nós, de perdoar. A capacidade de amar o outro sem querer nada em troca. Se o meu marido não fosse bom comigo todos os dias, eu tenho que ser aquilo que eu fui chamada para ser. A filha de Deus que ama independente de. E se eu não sou boa o suficiente para ele, ele tem que me amar. É isso. A Bíblia fala que o amor está em nossos corações, nós temos essa capacidade. Sabe o que Bud dizia? Crente não separa. Por quê? Porque tem um amor de Deus. E o amor de Deus é capaz, querido. Eu não estou falando um amor eros que fez você se apaixonar por alguém. Não, ele é um amor humano natural.
E aquilo que é natural tem data de validade. Mas aquilo que é eterno, aquilo que é real, aquilo que está na palavra, isso faz você superar muitas e muitas coisas. Faz você vencer muitas e muitas decepções. E ainda olhar para o outro e falar, eu acredito em você. Eu acredito que você vai conseguir. Eu acredito que nós vamos dar certo. Eu acredito nos meus filhos. Eu acredito nesse relacionamento. Pode estar fragilizado, querido. O seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família, com o seu cônjuge. Pode estar fragilizado. Mas hoje, você está sabendo que a nova natureza em Cristo Jesus te coloca numa posição onde todas as coisas podem ser restauradas. Amém? Eu quero ler com vocês o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Aqui, Paulo está falando sobre esse amor ágape. E não é o amor eros, não é o storge, e depois isso aí é para outra matéria. Mas o amor ágape, o amor do tipo de Deus. Fala comigo, eu tenho o amor do tipo de Deus. Ele fala assim, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Eu vou ler aqui na versão A Paixão, tá bom? Desculpa, eu esqueci de mandar para vocês, tá? Mas ele diz assim, ó, o amor é grande e incrivelmente paciente. O amor é gentil e sempre bondoso com todos. Ele se recusa a sentir inveja quando uma bênção chega a outra pessoa. O amor não se vangloria de suas conquistas, nem infla a sua própria importância. O amor não se envolve com vergonha e desrespeito, nem busca egoisticamente sua própria honra. O amor não se irrita facilmente, nem se ofende com facilidade. O amor celebra com alegria a honestidade e não encontra prazer no que é errado. O amor é um lugar seguro, de refúgio, pois nunca deixa de acreditar no melhor para os outros. O amor nunca considera um fracasso como uma derrota, pois nunca desiste. O amor nunca para de amar. O amor não é um sentimento, queridos. A gente já ouviu isso aqui várias vezes. É um posicionamento em Deus, de que aquilo que Deus falou, que eu tenho o amor do tipo de Deus em mim, me coloca nessa posição de acreditar no outro, mesmo que ele tenha falhado comigo, de apostar de novo, 70 vezes 7, queridos. E não é no ano, não. 70 vezes 7 no dia. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos que perdoar e perdoar e perdoar quantas vezes forem necessárias, porque nós temos capacidades, habilidades para fazer isso. Nós temos o amor do tipo de Deus em nós, que nos faz viver uma vida vitoriosa, um casamento de sucesso, filhos que são herança do Senhor, filhos que são como flechas e serão lançados muito além daquilo aonde você chegou. Deus te chamou, foi Ele que te capacitou, querido. Amém? Vocês recebem essa palavra? Vamos andar nela. Não basta a gente só apenas ouvir uma boa mensagem. Nós precisamos andar nela para desfrutar de tudo aquilo que está no jardim. O Senhor nos retornou para o jardim. Lá no jardim, Ele disse assim, ó. E Deus os abençoou e lhe disse: multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós estamos de volta no jardim, queridos. Tudo suprido, nada faltando, nada quebrado. Famílias quebradas nós não teremos aqui. E se tiver quebrada, vai ter restauração. Amém? Você será completo mesmo que esteja solteiro. Porque Deus é a sua completude. Deus é aquele que preenche tudo em todas as coisas. Ele fala que faz o solitário habitar em família. Ele é aquele que dá ao homem a bênção do Senhor e nos torna benditos do Senhor, famílias benditas. Nós temos aqui famílias benditas, amém? Fica de pé, querido. Aleluia, você pode ser grato ao Senhor por essa nova natureza, pela oportunidade de sermos pessoas melhores, sermos esposas melhores, mães melhores, amém?
Eu sei que a maternidade, ela parece não muito fácil, mas o Espírito Santo está em nós e nos ensina todas as coisas. Homens, às vezes você pode não mostrar a sua fragilidade, não mostrar os seus sentimentos, mas Deus cuida deles. Deus cuida de você. Deus está olhando para o seu coração exatamente nessa hora. Ele está olhando para dentro de você. Sabe, homem, Ele quer poder suprir todas as suas necessidades. Tudo, tudo. Não é só a questão de você trazer a provisão para dentro da sua casa. Mas Deus colocou uma alma em você, homem. Não é só a mulher que tem uma alma. Não é só uma mulher que tem emoções. Não é só a mulher que chora. Você tem um pai. Você pode se debruçar diante do seu pai. Você pode abrir o seu coração para ele e falar: pai, tá tão pesado carregar isso daqui, pai. Pai, eu não estou conseguindo ser o provedor da minha casa. Eu não estou conseguindo, Senhor, proteger a minha família. Mas sabe, pai, eu dependo do Senhor. E eu posso ver em Ti, Senhor, toda a suficiência vindo para minha casa, para minha família. Sabe, pai, às vezes eu me pego indo embora sozinho e me bate mesmo aquele sentimento de solidão, de não ter alguém aqui, Senhor. Mas você pode abrir o seu coração nessa noite e falar com o seu pai, querido. Falar com aquele que te criou, que te conhece, que te gerou e tem um plano. Ele tem um plano para a sua vida, não acabou. O plano de Deus na sua vida não encerrou, querido. Você não vai morrer sozinho. Você não vai ficar sozinha criando seus filhos. Desde que você queira casar de novo, né? Mas Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando dos seus pais. Deus está cuidando dos seus pais. Enquanto você está aqui com as suas mãos levantadas, o Senhor está cuidando lá dos seus pais. Ele está cuidando deles. E eu não estou falando só para jovens, não. Às vezes você gostaria de fazer muito para a sua casa, para os seus pais. Sabe, Deus vai providenciar para que você tenha para dar. Para que você traga suporte. Para que você seja um exemplo na sua casa. Para alcançar a vida deles, dos seus familiares. Amém? Aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos nessa hora. E ser grato ao Senhor por essa nova natureza. Obrigada, Pai, por me fazer parte da família de Cristo. Obrigada, Pai, por esse senso de pertencimento, Pai. Ainda que eu não tivesse o Edson, a Sara e o Gustavo, Pai, eu sei que eu faço parte dessa nova natureza. Eu sei que eu faço parte daquilo que o Senhor sonhou, Pai, em ser família. E eu sou uma com o Senhor, Pai. O nosso noivo é Jesus. O seu noivo, querida, é Jesus. O seu noivo é Jesus. Se prepare para Ele. Cuide de ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela minha família. Seja grato, queridos. Pelos seus parentes, pelos seus familiares nessa hora. Obrigada, Pai. Obrigada por nos fazer sermos família, Senhor. Obrigado pela minha casa, por ampla suficiência. Obrigada pela abastança, por tudo que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos completado e o Senhor tem nos ensinado. Mas o Senhor também tem nos perdoado, Pai. Nos perdoado, Pai. Obrigado pelo seu perdão e a sua misericórdia que me assistem todos os dias da minha vida, para ser uma Viviane melhor a cada dia, Pai. Para os meus filhos, para o meu esposo, Senhor. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina nessa noite. Me ensina a viver os planos que o Senhor designou para que nós pudéssemos ser, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor planejou para o ser humano nessa terra. Eu te dou graças nessa noite, Senhor. Eu declaro famílias abençoadas. Dê a mão para o seu irmão nessa hora, querido. Ele é a sua família. Ele é o seu irmão em Cristo. Sabe que irmãos às vezes brigam.
Irmão, às vezes tem umas desavenças, mas sabe que existe perdão, existe restauração. Às vezes o pai dá uma bronca mais forte no filho e ele fica meio chateado, mas é para o bem dele. E o Senhor está te amando nessa hora, amém? Obrigado por essa família, Senhor. Obrigado pela família Verbo da Vida Pirituba, Pai. E por tudo aquilo que o Senhor está construindo nessa casa, Pai. Oh, Pai, o que seria, Pai, de mim sem os meus irmãos, sem a vida de cada um deles aqui, Senhor? Com seus dons, com seus talentos, me forjando, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eles fazem parte da minha vida, Senhor. Obrigada porque eles me fazem crescer e avançar, Senhor. E nós estamos correndo a carreira que o Senhor já conquistou para nós. Essa igreja é abençoada. Esse bairro será abençoado, Pai, por essa família que está aqui, Senhor. Nós não deixaremos de ser família, Pai. Para os órfãos, para as viúvas, Pai, para os necessitados. Aqui é um lugar que nós podemos dizer, Pai, que é a nossa casa, é a minha família, Senhor. E nós vamos cuidar uns dos outros, nós vamos nos proteger, Senhor. Porque a sua graça está sobre nós, Pai. A bênção do Senhor, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor está sobre este lugar, Pai. E eu te louvo no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode cantar, querido. Exalte o nome dele nessa hora. Quero consagrar meu lar a ti e o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar. Faça isso de coração agora. O meu lar a ti. Declare, querido. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare, declare. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Sim, a sua casa é abençoada, querido. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Se abençoada minha descendência, os seus filhos são herança do Senhor. Frutificará Aleluia. a tua presença e como bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Agora eu quero que você declare com toda a sua força essa verdade. Declare isso agora, que você e a sua casa servirão ao Senhor. O diabo não vai te roubar, o diabo não vai roubar os seus filhos, o diabo não vai roubar a sua família, querido. A autoridade e domínio está sobre as suas mãos e você precisa verbalizar isso.
Sabe, se você tem um ente querido que não está aqui nessa noite, você vai declarar a bênção do Senhor sobre ele. Aleluia. Então eu quero que você cante isso com toda a sua força. Libere a sua fé agora. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha